turmas do primeiro ano, estudantes aí do Baixo Madeira, Calama, Nazaré. Também temos turmas lá no Cuniã, enfim, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, os diversos municípios aí na BR. Bem-vindos para mais uma aula, professor presencial, que auxilia os nossos alunos, media aí, de forma que os nossos estudantes avancem cada vez mais na sua aprendizagem. Obrigada aí, né, pela sua parceria. Vamos lá, então vamos dar sequência, vamos para a quarta aula. Estudante da unidade quase na metade. Nós temos umas 13 aulas, mais ou menos, então deve ser umas 10, 11 aulas de conteúdos, né, de temas. Então já estamos quase na metade. Olha, ninguém dormindo aí na sala de aula, hein? Eu estive visitando algumas escolas. Eu também fico com sono aqui, mas tem que trabalhar, né? E vocês têm que estudar. Estudar é como trabalhar, viu? Vocês estão investindo no seu futuro. Então, olha, acorda aí, vamos lá. Sei que filosofia não é nada fácil, não, mas a gente vai caminhando. Vamos lá, vamos para o tema desta 4.1. Vamos continuar falando sobre mitologia, né? Vamos falar agora das mitologias dos povos africanos, afrodescendentes e indígenas. Vamos abordar sobre a importância do mito para o homem atual, a mitologia africana e afrodescendente e a mitologia indígena. Então, mitos desses dois povos, né, desses grupos étnico-racial muito importante, que é a base da cultura brasileira, que são os povos africanos e os povos indígenas, que é a nossa cultura, né? A cultura brasileira, ela é enraizada nesses dois grupos étnicos. Então, qual a importância do mito para o homem atual, estudantes? Tem alguma significância, vamos dizer assim? É significativo os mitos para nós, na atualidade, em meio a tanta tecnologia, tanta informação? Será que os mitos que é repassado, né, pela história oral, que é repassado de pais para filhos, enfim, nós vamos ver sim, o mito teve e tem significado e importância para cada povo, comunidade, sociedade, porque influencia e contribui na formação da identidade e na construção da cultura. Os mitos, as lendas, né? Todos esses história oral repassada aí de sociedade de povos para povos, né, dos nossos antepassados, está relacionada à construção da nossa cultura. Gera, a partir disso, um elo entre o homem e suas origens. Também influencia a história de cada indivíduo diante dos acontecimentos no mundo. Então, é de suma importância que tenhamos, né, leituras e conhecimentos sobre os mitos, porque tem a ver com a nossa identidade nacional ou a cultura nacional. O mito, no centro de cada cultura, sempre manteve raízes na vida social, na economia, política, preservando então suas origens e dando continuidade aos rituais míticos dos antepassados. Então, estudante, porque os mitos têm a ver, né, têm significado na nossa vida, né, porque são histórias que fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, os mitos romanos, né, que está ligado, então, à Igreja Católica, que são, por exemplo, está relacionada às crenças, à fé, à religião, não é verdade? Por exemplo, as histórias dos santos, as festas, as comemorações, os rituais, têm a ver com as nossas crenças, os nossos antepassados, que se preserva na atualidade, certo? Então, é uma forma de entendermos também como os nossos antepassados tinham visão de mundo, né? E como nós também temos reflexão como é a nossa sociedade atual, que é com base também nos nossos antepassados.
É claro que a cultura vai se transformando, vai passando conforme o tempo vai se transformando, mas ainda temos raízes, né, nessa cultura dos nossos antepassados. Seja as crenças, seja a fé, a religião, os rituais, as festas, né, as manifestações culturais, tem a ver, então, com esses comportamentos, esse modo de vida também dos nossos antepassados, e se preserva por meio do quê? Por meio do quê? Dos mitos, certo? Voltando para a tela, falar um pouquinho, então, ainda falando sobre os mitos, sobre a importância dos mitos, que se apresenta como explicação ou interpretação da realidade dos acontecimentos. Então, é por meio da leitura, da nossa aproximação desses mitos e lendas, que nós entendemos como era a realidade naquele período, né, dos nossos antepassados, e como é na atualidade. Para aqueles que vivem o mito, ele se torna a única história verdadeira, proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do homem. É dessa maneira que os mitos produzem ou propõem gestos criadores e significativos que permanecem sustentando a realidade constituída. Então, estudante, a leitura dos mitos, das lendas, dos textos que hoje estão aí expostos, né, tanto nos livros, nos textos escritos, na internet, em vários sites, né? Então, esses textos preservam aí a leitura de mundo que as pessoas tinham, né? A cultura passada. E é possível, por meio desses textos, também ver vestígios da nossa identidade na atualidade. Então, os mitos acompanham as gerações humanas ao longo da história. Gera, então, uma espécie de consciência mítica. Então, o que é a consciência mítica, professora? A consciência é aquilo que nós temos como ideia, né? Por meio aqui das nossas reflexões, que se tornou, então, uma das primeiras consciências que a sociedade desenvolveu para compreender a vida. Então, consciência mítica é a nossa consciência sobre o mundo, sobre as coisas, né? Criação do mundo, sobre a nossa fé, nossas crenças, através das narrativas mitológicas, é possível, então, explicar a realidade em si. Muito bem. Vamos dar início, então, sobre a mitologia africana e afrodescendente. Então, o que são os povos africanos, professor? Vocês sabem, né, que, somente aqui no Brasil, os povos africanos se espalharam no mundo inteiro, podemos dizer assim. Lá no continente africano, na Europa, e também aqui nos continente norte-americano, continente América do Sul, América Central, continente norte-americano, se espalharam. Mas por como vieram para cá? Eles vieram por meio de embarcações, na condição, muitos, é claro, no período aí da colonização, como escravos. Então, os povos africanos não são escravos. Foram as pessoas do domínio da época, né, os colonizadores europeus, que capturaram essas pessoas, prenderam essas pessoas, os colocaram na condição de escravo. Os negros é uma raça, né? Os povos africanos é uma raça, assim como a raça indígena, a raça branca, as diversas etnias. Não é que só é escravo porque eram negros, não é isso. Tá? Então, em toda a sociedade humana, os homens sempre dominaram uns aos outros. E nesse período aí, quem estava dominando? Né? O europeu, o colonizador, o branco europeu. Então, eles dominavam as pessoas ali nesse continente e enviavam para os outros continentes como escravos. Então, voltando para a tela, até porque essa aula era bem rápida, vamos ver um pouquinho, então, da mitologia africana. Todos esses povos têm cultura, né? Ah, mas os indígenas moravam aqui há tanto tempo, isolados. Não, eles não eram isolados. Eles
tinha uma diversidade de etnia aqui, por exemplo, vou falar da América do Sul, uma diversidade de povos, como se fosse lá na Europa também há uma diversidade de povos. Assim havia aqui no continente americano povos tradicionais, né? Chamamos também de povos originários, porque eram os primeiros aqui, foram as origens, os primeiros povos originários aqui. A mitologia africana, então, os povos africanos e os povos indígenas consideravam a existência do intangível, do espiritual, nas suas formas de produzir conhecimento. O pensamento dos povos africanos, em especial, o intangível, que é o não material, está em equilíbrio com o tangível, o que é material. Tá? Então, para eles, né, a vida, então, tanto perpassa pelo material e pelo o não material. As comunidades africanas no mundo sofrem até hoje com a falta de referência histórica que lhe permite construir uma imagem positiva de si. Né? O que nós sabemos, como eu já iniciei com vocês, né, que os povos africanos têm sua cultura própria, né, suas crenças, seu modo de vida, sua arte, sua religião, porém, eles foram escravizados, né? Foram tirados da sua terra natal, podemos dizer assim, e colocados, né, na condição de escravos. Mas isso não torna os povos africanos menos importantes que outra sociedade. Né? É claro que na história barbaridades foram praticadas com esses povos. Né? Por exemplo, o autor Nascimento diz que a cultura negra foi definida pelo modelo europeu e se limita à esfera do lúdico, que é atividade intelectual, científica, econômica, técnica, tecnológica, filosófica e política é considerada atributo exclusivo das civilizações ocidentais. Isso é a visão do europeu, né? Mas os povos africanos, indígenas e outros povos que vêm dessas raízes também têm a sua filosofia, têm sua cultura, sua religião, a sua economia, sua política, a sua filosofia. Se o europeu devido, né, ter um domínio de poder, deixou né, expandir aí a sua ideia de que eles eram a civilização, eram os povos civilizados, mas isso era o ponto de vista deles, não quer dizer que isso realmente é. Essa era uma visão do colonizador. Já o autor Cunha considera que é através da adoção dos conceitos de africanidade e afrodescendente que se torna possível um enfoque ampliado e pluralista para o resgate das contribuições africanas na área das tecnologias. Há um outro autor também coloca aí a sua opinião, Machado, que considera que a população negra e todas as pessoas precisam saber que as mulheres e homens de origem africana participaram de alguma invenção que mudaram o rumo da história moderna. Com certeza, nós sabemos, temos filmes que tratam aí de pessoas, independente, cor. Pessoal, a cor não é o que define a pessoa, não é a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo. O que define a pessoa, cada um é a sua identidade, a sua cultura, o seu modo de vida. Não é verdade? A gente não identifica a pessoa melhor uma do que a outra pela cor, pelas características. Enfim, outro autor diz que as africanas e africanos possuem uma compreensão holística do universo por estarem ligados ao cosmos, através do corpo espiritual, e que reage às mudanças dos pensamentos, emoções, luz, cor, doenças dos outros, humores, sons, campos magnéticos, estações do ano, ciclo da lua, marés, tempestades, ventos fortes, planetas e até aos espíritos de nossos antepassados. A mitologia africana, então, pontua deuses que habitam o panteão africano e suas histórias míticas.
Essa maneira de pensar a mitologia foi trazida, então, da África ao Brasil. E nela há muitos deuses que são chamados de orixás. Aqui são os deuses africanos. Cada um deles aí tem um nome. Por exemplo, Olorum, criador dos orixás. Oxalá, criador da humanidade. Ossain, orixá das folhas. Ogum, orixá da guerra. Oxóssi, orixá da caça. Orixá do trovão. Oxum, orixá dos rios e das fontes. E assim sucessivamente. Assim como nos deuses gregos, romanos também, cada deus tinha uma característica. Na mitologia africana não é diferente, pessoal. Vamos já para a mitologia indígena. Vamos ver quais são os deuses da mitologia indígena. É válido destacar que todas as narrativas míticas anunciam coisas que nós vivemos reconhecidas como histórias. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses, que temos uma diversidade de povos indígenas rondonienses, possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje, né, entre os milhares de nativos que habitam o nosso território. A mitologia brasileira é riquíssima, então, e tem forte influência da cultura indígena, como os mitos, deuses e deusas nacionais são de origem tupi-guarani. Interessante, estudante, que nós temos poucos estudos e informações, né, sobre a cultura indígena. Poucos livros escritos, claro, na atualidade tem muito mais. Mas na nossa época de escola, as informações que nós tínhamos sobre os povos indígenas eram nos livros didáticos e sempre eram colocados como povos ali nativos que vivem lá na floresta, os africanos também colocados só na condição de escravo, como se fosse a cultura originária deles. Não. Os povos, os homens negros e mulheres negras que eram escravizados, eles têm a sua origem na cultura africana. São povos de um país riquíssimo, né? De um continente riquíssimo, que é a África. E essas pessoas foram retiradas, né, no período da colonização, lá do seu país, da sua terra de origem, com a sua cultura, os seus mitos, certo? E colocados, né, trazidos a um novo continente, podemos dizer assim. E aqui a sua cultura, seus mitos foram deixados de lado, porque não eram considerados, assim como nos povos indígenas, que já habitavam aqui. Prevalecia, então, os mitos, as lendas, a cultura europeia, até hoje ainda, né? Até hoje, a maioria dos nossos livros científicos, livros didáticos e teoria científica é com base na cultura europeia, né, dos estrangeiros. Pouco se estuda a nossa. Isso que é muito difícil identificar as várias etnias indígenas. A língua, nós não temos acesso à língua indígena, música, a arte indígena. É muito distante de nós ainda. Por quê? Pela forma que nós tratamos esses povos, que são nós mesmos, né? Todos nós temos aí sangue indígena, sangue africano, a maioria de nós. O Brasil é um país com 60%, podemos dizer, quase 60% de pessoas que se identificam negras e pardos, né? O restante se identificam brancos. E talvez nem sejam brancos assim, né? Então, vamos lá, vamos para a tela. Então, as diversas etnias nativas do Brasil deixaram um pouco do seu legado e de sua cultura, quanto à presença de deuses e entidades, bem como nas diversas lendas que permanecem até hoje. Então, estudante, aqui é o nosso querido professor Hélio, que está aqui. Não entendi essa foto dele, né? Parece que ele está olhando no espelho, ou é uma espécie de um cocá, né? Sobretudo, a cultura tupi-guarani deixou muitos legados à mitologia brasileira. Vamos ver algumas delas. As comunidades indígenas possuem, então, sua própria mitologia, suas crenças, manifestações culturais.
também, né, forte influência na mitologia brasileira. Então, quando fala brasileira, nós estamos falando da cultura indígena, da cultura africana. Por vários fatores, a cultura indígena ainda possui pouco espaço, como eu acabei de falar, na sociedade atual. Mas muitas comunidades já ainda preservam a sua cultura, como as danças, as lendas e outras. E identificamos também a arte indígena, muito presente, muito apreciada aqui no Brasil. Vamos ver então um pouco dos deuses e lendas da mitologia brasileira e tupi-guarani. Tupã, que é o deus trovão, o deus criador. Guaraci, o deus sol, que para muitos indígenas foi o criador Tupã e o irmão gêmeo de Jaci, a lua. Há algumas lendas que contam que Guaraci ajudou Tupã a criar todos os seres vivos, já que o Sol é essencial para a vida no planeta. Então, observe aí, estudantes, que os mitos indígenas também buscam explicação sobre a criação do mundo, né? Não é diferente como das outras sociedades também, né? Buscaram o quê? Por meio da mitologia, explicar a criação do mundo, dos deuses, da natureza. Jaci, a deusa lua, o mundo caiu em trevas e então, para iluminar a escuridão, Tupã criou Jaci. Então veja que Tupã é o deus maior, né? Ou seja, o deus criador. Assim como para a religião cristã, Deus, Pai, também é o Criador. Anhangá, o deus do submundo, é visto como inimigo de Tupã e o único a rivalizar em poder. Acuanduba, o deus da flauta, é típico da comunidade indígena Araras, aqui em Rondônia, que habitavam à margem do rio Iriri, no estado do Pará. Na verdade, não, é no Pará, né? Comunidade Arara, mas eu já vi que tem pessoas aqui também desse grupo indígena Arara, dessa etnia indígena. Segundo, então, a lenda, Acuanduba toca a flauta para garantir o equilíbrio do mundo. Muito bem, então, vocês estão observando aí que nas lendas também indígenas, a mitologia, né, dos deuses busca explicar o mundo. Vamos ver aqui a janela do conhecimento filosófico. O deus caipora é uma divindade protetora da floresta. Essas criaturas têm o dom de imitar qualquer som e a usam para enganar caçadores e fazer com que se percam na mata. Desse modo, são tidas como protetora das matas e dos animais. Caipora, vocês já ouviram, né, estudante, essa lenda aí da caipora? E muitas outras lendas, que são seres ali, sobrenatural, na verdade, né? Porque tem quem diz que já viu, por exemplo, né? Eu estava em Nazaré o ano passado, conversando com um senhor que ele disse que já tinha, não estou lembrado do nome lá do ser, né? Um ser que tem só um olho, uma cabeça grande, esqueci o nome agora, uma lenda da floresta, né? Que esse ser protege a floresta e tal contra a desmatação. Então, queridos, vocês aí têm muita proximidade, né? Tem muito mais compreensão dessas lendas, somente aqui nas lendas amazônicas, né? Que são essas histórias contadas aí pelos seus avós, né? E sempre elas estão relacionadas a uma explicação ou uma forma de resolver problemas, ou para explicar a criação do mundo, ou para explicar algum fenômeno, certo? Então veja que essas lendas elas fazem sentido para as pessoas. Então, por isso que podemos dizer que tem significado, sim, mesmo que seja só para ouvir, né? Eu gosto de ler, de ouvir essas histórias, né? Essas lendas aí, que é a mitologia com base
que pode ser tanto de de raízes indígenas, como de raízes africanas. Voltando para o quadro, para a gente finalizar essa aula, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Então, janela filosófica, trouxe para vocês aí um pouco sobre o deus Caipora, que é uma lenda aqui amazônica. A Iara, né? Já sempre ouvi falar sobre a Iara, que é uma deusa das águas, uma indígena que virou uma espécie de sereia, protetora das águas e dona de uma voz tão bonita que ao tocar, né, se o homem ouvir essa voz, ele morre de paixão por ela. Olha aí. Sumã, o deus da agricultura, um homem branco que andava ou flutuava no ar e possuía longos cabelos e barbas brancas. O deus começou então a ensinar o povo da selva a arte da agricultura. Depois ensinou habilidade como a de transformar mandioca em farinha, além de regras morais. Uma outra lenda também voltada aqui para a nossa cultura. A Cauã, a deusa das mulheres, uma fada, pássaro, que enfeitiça as mulheres. Além disso, essas deusas possuem penas com cores encantadoras que funcionavam como arma para seduzir as moças e levá-las embora. Ayum, deus da melodia, Picê, deusa da arte e da poesia. Muito bem. Observe, estudante, que essas lendas, né, todas estão relacionadas aí à cultura. Está muito relacionada à cultura, à visão de mundo, né, desses povos, seja a cultura indígena, a cultura africana. Afrodescendente são os povos, né, brasileiro, somos nós que temos o quê? A nossa raízes africanas, né? Tanto nos povos africanos, quanto nos povos indígenas. Então, afrodescendente somos nós, pessoas que nos identificamos como negro ou pardos e que aceitamos, podemos dizer assim, aceitamos ou reconhecemos que nós temos, sim, raízes nessa cultura. Devido ao quê, professora? Como assim que eu vou me identificar afrodescendente? Eu não tenho informação agora se todas as pessoas podem ser consideradas afrodescendentes. Afrodescendente é quem se reconhece que a sua raiz, sua etnia, é com base na africana. Pela cor da pele, pelo cabelo, certo? Pela cultura, pela religião, enfim. E isso parte desde os nossos antepassados, né? É preciso também ter essa leitura, né? Essa visão de que os nossos antepassados eram pessoas com descendência aí dos africanos, de povos africanos, certo? Então, aí trouxe um pouco para vocês sobre a cultura, mitologia africana, mitologia indígena. A senhora falou sobre tudo, professora? Não, algumas coisas, né? Então, precisamos estudar mais, pesquisar, ler livros, né? Tem muitas produções, publicações de livros, de mitos indígenas, histórias indígenas, aqui dos povos amazônicos, né? Que é com base que são... Os povos amazônicos são pessoas, né, com raízes na cultura indígena e africana, e europeus, enfim, toda essa miscigenação. Então, estudante, voltando para o quadro, só para a gente finalizar, a gente já concluiu essa aula, e é importante que vocês estejam atentos aí a esses conceitos, né, para, na avaliação também, fazerem sucesso aí, fechar com chave de ouro. Então, trouxemos aqui, finalizamos com a mitologia indígena, certo? Vários deuses aí que fazem referência a alguma questão ali na vida social desses povos. Essas são as nossas referências. E finalizamos a nossa aula, tá? Não esqueçam, já estamos aí na 4ª aula da unidade 1. Aí, professora, a gente não está vendo assunto de filosofia, tem tudo a ver. Como eu disse, filosofia não é estudar só
os filósofos, as ideias dos filósofos num contexto histórico. Nós estamos fazendo a introdução nesse mais amplo, né, mais geral, sobre as concepções dos povos, né, nesse período histórico, até chegarmos, então, para falar dos filósofos específicos, né, com seus pontos de vista filosóficos, poderíamos dizer assim. Né? Na unidade 2, vamos abordar mais sobre os filósofos gregos, né, que foram os primeiros, né, que deu origem à filosofia. Por enquanto, estamos falando de contexto mais geral, tá, estudante? Então, é importante que vocês estejam fazendo anotações. Cada aula vocês colocam esses tópicos que vocês estão abordando. Né? Coloquem aí os conceitos principais. Precisa dar tudo, professora? Não. Os conceitos principais, certo? Para que vocês, quando forem estudar para avaliação, já tem tudo anotadinho lá e não precisa estar estudando todos os slides. Já pensou? Vou voltar nas aulas, estudar 25 slides, é muita coisa para estudar de uma vez só. Então, fiquem atentos às aulas, foque os seus estudos, é o seu momento, é o período que vocês precisam se dedicar, tá? Esse momento aí da sua vida, que é um período que não volta mais. Então, vamos estudar agora, que depois que passa a idade é mais difícil, viu? Não é fácil não estudar depois. Tem que estudar agora enquanto está jovem, cheio de energia. Gente, obrigado pela atenção, tá? Agradeço aí, professor presencial, que está aí auxiliando os nossos alunos. E voltamos na revisão desta aula. Daqui a pouco nós voltamos. Até lá.